Olá, galerinha do terceiro ano do ensino médio, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Camila de Matemática e vamos lá dar continuidade à nossa aula sobre equações polinomiais. Então, peguem o módulo de vocês, tá? Caderno, lápis, caneta, borracha aí, vamos lá. Dando continuidade, nós vamos em equações polinomiais, nós vamos ver na aula de hoje multiplicidade de uma raiz. As raízes de uma equação algébrica, elas podem ser todas distintas ou não. O que quero dizer com distintas? Elas podem ser todas diferentes ou não, tá? Se um número alfa for só uma vez raiz, então nós vamos dizer que ela é uma raiz simples, que foi o caso da aula anterior, que eu trouxe para vocês aqueles exemplos, e aí nós tínhamos raízes simples, né? Que só se repetir uma vez. Se uma equação algébrica tiver duas raízes iguais, então quando eu tenho duas raízes iguais de um certo número, então eu vou dizer que ela tem multiplicidade 2. Então vamos pensar mais uma vez por enquanto numa equação de segundo grau. Quando o meu delta é zero, o que é que a gente estuda lá no nono ano? Meu delta é zero, então eu vou ter duas raízes reais e iguais, não é isso? Então, seria isso, eu vou ter uma raiz de multiplicidade 2. Então, trazendo para cá nas nossas equações polinomiais, é isso. Então, se elas têm duas raízes iguais, então tem uma raiz de multiplicidade 2. Porém, normalmente aparece com esse nome aqui, ó, tem uma raiz dupla. Então, vocês vão ouvir mais essa palavra, raiz dupla do que a palavrinha multiplicidade 2. Mas é a mesma coisa. Se tiver três raízes, então, a gente vai ter multiplicidade 3, ou seja, uma raiz tripla. Então, vamos ter três raízes iguais, que é a minha raiz de multiplicidade 3. E assim, sucessivamente, tá? Então, normalmente vai aparecer assim, raiz tripla, raiz dupla, caso tenha alguma multiplicidade. Tranquilo? Vamos lá para o exemplo. Mais uma vez, esse exemplo ele não tem no livro de vocês, então, é no caderno. Certo? Vamos lá. Exemplo 1. Sabendo-se que menos 1 é raiz dupla da equação x elevado a 4 menos 3x elevado a 3 menos 3x ao quadrado mais 7x mais 6 igual a 0, determine seu conjunto solução. Então, ó, nesse caso aqui, ele já disse que menos 1 é raiz dupla. Então, turma, é como a gente viu na aula passada. Quando ele me dá a minha raiz, então eu já aplico quem? Brioche Fine. Só que agora eu tenho que uma raiz dupla. Então, eu vou aplicar Brioche Fine duas vezes, já que é minha raiz dupla. Vamos lá para a solução. Coloco o meu dispositivo, que é o dispositivo de Brioche Fine, que vocês já estão acostumados. Vou pegar a cor verde. Que vocês já estão acostumados, é que eu vou colocar quem? A minha raiz. Quem é minha raiz? Menos 1. Menos 1. E aqui eu vou colocar quem? Os coeficientes da minha equação. Tá completa ou incompleta? Completa, né? 4, 3, 2, 1 e 0. Então, eu vou colocar aqui os meus coeficientes. Que vai ser quem? 1, menos 3... menos 3, 7 e 6. O outro passo é o quê? Separar o meu último termo, que é o último termo 6. Então, separo. O outro passo, eu vou repetir o meu 1, né? Que é o meu primeiro termo. E agora, turma, normal, ó. Multiplico, somo e o resultado coloco aqui embaixo. Então, vamos lá. Menos 1 vezes 1 mais menos 3, menos 4. Menos 1 vezes menos 4 mais menos 3, 1. Menos 1 vezes menos 1 mais 7, 6. Menos 1 vezes 6 mais 6, 0. E tinha que dar 0. Por que que tinha que dar 0, prof? Porque menos 1 é uma das raízes. E se ele é uma das raízes, quando eu dividir, o meu resto tem que ser 0. Certo? E agora, eu vou passar esse traço aqui, por quê? Porque menos 1 é raiz dupla. Então, vou aplicar duas vezes. E aí, como eu falei para vocês, vou fazer uma divisão sucessiva. Então, vou dividir agora por esse polinômio aqui, que é o polinômio do meu quociente.
Então, só para dar uma relembradazinha, que grau tem esse quociente aqui? Vai ter grau 3. Lembrem que eu estou dividindo por um polinômio de grau 1, que aqui é a mesma coisa que ser dividido por x mais 1, não é isso? Então, 1 menos 4, 3. Então, aqui é de grau 3, certo? Polinômio de grau 3, que eu vou dividir por um polinômio de grau 1. Então, menos 1 aqui, ó, que eu vou fazer essa divisão sucessiva. Esse menos 1 foi porque é uma das raízes, encontrei esse quociente. Agora, eu passei o traço, coloquei outro menos 1, porque é raiz dupla, e eu vou dividir de novo esse polinômio por menos 1, tá? Que é as minhas divisões sucessivas, que eu falei pra vocês que nós iríamos estar precisando mais na frente, e o momento é esse. Então, separo aqui o meu último termo, 6, certo? E vamos lá. Repito 1, que é o meu termo, e agora eu faço menos 1 vezes 1 e somo com menos 4. Então, menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 mais menos 4, menos 5. Aí, menos 1 vezes menos 5, 5. 5, menos 5, né? 5. 5 mais 1, 6. E aí, vem menos 1 vezes 6, menos 6. Menos 6 mais 6, 0. E aí tá o meu resto. E tinha que dar resto 0 mesmo, viu, gente? Por quê? Porque menos 1 é raiz dupla. Por isso que nas duas vezes que a gente fez a divisão sucessiva, deu 0. Tranquilo? E aí, esse polinômio, turma, aqui que é o meu quociente, ele vai ser de que grau? E aí, qual é o grau? Grau 2. Por que de grau 2? Vamos lá, ó. Lembrem que eu tô dividindo todo esse polinômio aqui por quem? Tô dividindo por x. Lembrem disso. Se essa daqui é uma das raízes, então tô dividindo por x mais 1. Professora, por que mais 1? Vamos lembrar da aula anterior que eu falei pra vocês, ó. Quando eu divido, aqui fica com sinal trocado. Se a raiz é menos 1, então vem pra cá mais 1. Então, dividir esse polinômio por esse polinômio aqui, ó. Certo? Dividir por esse polinômio. X mais 1. Aí, por isso que ficou aqui menos 1, certo? Aí, esse polinômio daqui, o meu quociente é de grau 2. Por que de grau 2? Porque aqui não é grau 1. Então, vou fazer aqui 4 menos 1, 3. Então, aqui ficou de grau 3, ó. Aqui é 3, ó. É o coeficiente de grau 3. Aqui do coeficiente de grau 2, de grau 1 e aqui o de grau 0. Pronto. Agora, eu vou dividir x mais 1 de novo por esse polinômio aqui, ó, desse quociente aqui, que é de grau 3. Então, vou fazer 3 menos 1, que vai dar 2. Então, aqui, ó, é referente ao grau 2. Aqui, 1. E aqui, 0. Certo? Então, vamos lá. Meu resto, já falei pra vocês. E aqui o coeficiente do meu quociente. Então, ficou o seguinte. Meu Q de x, ficou x ao quadrado, ó, que é daqui, como meu coeficiente é 1, então x ao quadrado, menos 5x mais 6, certo? Agora, nós temos o que, turma? Uma equação do segundo grau. Então, nós vamos resolver essa equação do segundo grau para achar as minhas outras duas raízes, lembrem-se. Quando é a equação do segundo grau, eu vou ter duas raízes, né? Então, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Então, vamos resolver por soma e produto, né? Então, vou pensar em dois números que somados dê 5. Por que 5? Falei na aula passada para vocês, eu botei a fórmula da soma. Falei para vocês que a fórmula da soma é menos b sobre a. Então, quem é b? B é menos 5. Então, como é menos 5, então vai ficar menos com menos mais. Como A é 1, então por isso que ficou 5. Só fiz o joguinho desse sinal. E P, que é o meu produto. Pensar em dois números que multiplicados dê 6. Que a fórmula do produto é quem? C sobre A. Essa é a fórmula do meu produto. Tranquilo? Mas caso vocês não queiram fazer por soma e produto, repito, façam por Bhaskara, também vai dar certo. Então, vamos lá. Dois números que multiplicados dê 6, aí eu posso pensar. Vamos lá, tá bom? 1 e 6.
Certo. Esses dois números tem que dar 5. Então, eu posso colocar quem? Tem que dar 5. Aí, você diz, 1 e 6 já não vai dar. Então, outro número que eu posso pensar, 3 e 2, ó. 3 vezes 2, 6. 3 mais 2, 5. É assim que vocês fazem. Ó, 2 e 3, 2 e 3. A ordem não importa, tá, gente? Aqui é o meu 2 é o meu x1, ou x1', como vocês queiram chamar, é uma das raízes. E 3 é a minha outra raiz, que eu vou chamar de x, duas linhas, tá? Então, uma raiz e outra raiz. Certo? Então, nós já encontramos as raízes da minha equação. Caneta. Já encontramos as raízes da minha equação. Então, solução, quem é? Menos 1, que é a raiz dupla, 2 e 3, que foi a que nós acabamos de encontrar, 2 e 3. Não precisa estar repetindo menos 1, tá? Coloquei só para vocês verem, mas não precisa estar colocando menos 1 duas vezes não, viu? Pronto. Então, tá aí a minha solução. Vamos agora para um exercício resolvido. Primeira questão. Encontre as raízes do polinômio x elevado a 3 menos 3x ao quadrado menos 4x mais 12 igual a 0. Depois, decompõe em fatores. Nessa questão aqui, gente, ó, tá de grau 3, né? Isso, então, vou ter quantas raízes? 3 raízes, já que eu tô trabalhando com polinômio de grau 3. E pede para depois decompor em fatores. Lembra como é que decompõe em fatores na aula anterior? Eu vou colocar aqui o meu A, que nesse caso é 1. Aí fica x menos alfa 1, ou seja, x menos uma das raízes, não é isso? X menos... Ai, que a caneta é ruim, viu? X menos alfa 1, que multiplica x menos alfa 2, que multiplica x menos alfa 3. Lembram disso, né? Foi da aula anterior que eu falei decompondo. Um alfa. Aí fecha, aí vem pra cá. Multiplica x menos alfa 2 até alfa 3, porque nós vamos ter 3 raízes, certo? Então, agora, nessa questão aqui, ela já tá um pouco diferente, ó. Perceba que eu só tô pedindo pra vocês encontrarem as raízes e eu não dei nenhuma raiz. Na anterior, eu falei, ó, 1 é uma das suas raízes, 2 é uma de suas raízes. Eu dei, né? Nessa aqui, nesse exercício, eu já não dei nenhuma das raízes. Então, vamos lá descobrir quem é. Como é que descobre? Eu vou estar passando ela passo a passo. Então, vamos lá. O meu passo 1, achar uma raiz. Bem óbvio, né? Claro, tenho que achar uma raiz. Mas como achar essa raiz? Vamos lá. As possíveis raízes. Aí eu coloquei mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 6 e mais ou menos 12. Prof, tirou da onde essas raízes? Ó, essas raízes aqui são o quê? Os divisores de 12. Então, tá aqui os divisores de 12. Então, as possíveis raízes são os divisores de 12. Então, vocês coloquem aí do lado os divisores de 12, certo? Então, uma das possíveis raízes são os divisores do termo independente, tá? Os divisores do termo independente. Estão vendo, vocês estão entendendo, né? Que é divisores do termo independente, pronto. E o outro passo, ainda dentro do passo 1, você vai testar. Vai testar para ver qual desses é que pode ser. Então, vamos começar com 1. Começando aqui com 1, ó. P de 1. Então, no lugar de x, eu boto quem? 1. Só que quando eu substituo aqui, não dá 0. Então, não é uma das raízes. Certo? Vai dar 6. Né? Sinais iguais, a gente soma. Menos 3 com menos 4, menos 7. Menos 7 mais 1, menos 6. Menos 6 mais 12, 6. Então, não zera. Então, 1 não é uma de suas raízes. Então, vamos testar com 2. Aí, quando eu substituo aqui no lugar de x, eu coloco 2, dá 0. Então, ok. Que maravilha. 2 é uma de suas raízes. Já achei uma das minhas raízes, ó. 2 é uma raiz. Prof, se fosse 12, aí a gente ia sair testando até chegar.
vai testando mesmo, tá? Então, 2 é uma raiz. Então, segundo passo, nós vamos aplicar Briot-Rufin. Já sei quem é uma das minhas raízes, agora é só aplicar Briot-Rufin. Tá aqui, ó, o meu dispositivo. Vocês já aprenderam, né? Como é que faz o dispositivo Briot-Rufin, né? Aqui eu vou colocar quem? Minha raiz. Quem é minha raiz? 2. Então, coloco 2 aqui. Perfeito. Eu sei que tem gente que tá dizendo, gostei desse dispositivo, tenho certeza. Aqui a gente vai colocar os coeficientes, tá? Da minha equação. Então, já trago aqui pra vocês os coeficientes da equação. Separo o meu último termo. E agora é só aplicar o meu dispositivo. Vou repetir o primeiro termozinho, que é 1. E aí é só fazer 2 vezes 1 e somo com menos 3. O resultado, coloco aqui embaixo, menos 1. Faço 2 vezes menos 1 e multiplico por menos 4. O resultado, coloco aqui embaixo. E aí eu faço 2 vezes menos 6 e somo com 12. O resultado, coloco aqui embaixo, que é 0. Tá aí o meu resto, né? E tinha que dar 0. Repito de novo, tinha que dar 0, já que 2 é uma de suas raízes. Então, na divisão, o resto tinha que ser 0. Aquela equação que a gente respondeu era de grau 3. Então, o meu quociente é de grau 2, porque eu estou dividindo por um polinômio de grau 1. Então, aqui vai ser o coeficiente de grau 2, o coeficiente de grau 1, e aqui o meu termo independente, que é o coeficiente de grau 0. Tá aí a minha equação, ó, x ao quadrado menos x, ó, porque é menos 1, meu coeficiente, menos 6 igual a 0. Temos uma equação do segundo grau. Agora é só resolver utilizando Bhaskara ou soma e produto. Vamos lá, Q de x ao quadrado menos x menos 6, né, igual a 0. E aí eu vou utilizar soma e produto. Vou pensar em dois números que multiplicados de quanto? Menos 6. Esses mesmos dois números, turma, somado vai dar quanto? 1. Então, eu penso dois números que multiplicados dá menos 6. 3 e 2, certo? Um dos dois vai ter que estar negativo. Esses mesmos dois números somados tem que dar 1. Então, 3 e menos 2. Ó, menos 2 e 3, menos 2 e 3. Porque, ó, menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Menos 2 mais 3, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do mar. E, ó, quem é o sinal do mar é o positivo. Então, 3 que tira 2, 1. Então, as minhas raízes é quem? x1 vai ser menos 2 e o outro x vai ser quem? 3. Então, tá aí a minha solução. Menos 2, 2 e 3. Menos 2, foi aqui o 3 que a gente achou. E o 2 foi o que a gente achou lá naquele outro passo 1. Só que a questão também pede pra gente colocar na forma decompor, não é isso? Então, vamos lá. Tá aqui a minha equação, o meu P de x. Aqui é o meu P de x, ele vai ser igual a quem? O meu A é 1, então não preciso colocar, ó. Lembra que eu falei pra vocês, quando é 1 a gente não precisa colocar? Porque aqui tá 1. X menos a minha raiz, tá? Então, botei x menos, uma das raízes não é 2, então, menos 2. Que multiplica x mais 2, porque uma das raízes é quanto? Menos 2. Então, vem pra cá com o sinal trocado. Que multiplica x menos 3, porque uma das raízes é 3. Então, vem pra cá com o sinal trocado. Só isso, tá? E a ordem aqui, gente, como é produto, não importa. Eu poderia ter colocado x menos 3 aqui, aqui x menos 2, não importa, certo? A ordem pelo fato de ser um produto. Tranquilinho, né? Vamos para a outra questão, questão 2. Encontre as raízes do polinômio 2x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 7x menos 2 igual a 0. Depois decompor em fatores. Observem o seguinte, ó. Nessa aqui é de grau 3. Ótimo, prof. Grau 3 eu vou ter 3 raízes. Percebam agora que tem uma diferença em relação a outra questão. O que é? O meu A agora não é mais 1. O meu A agora é 2. E isso vai mudar um pouquinho algumas coisas, tá? Então, vamos lá. Ver como é que a gente faz quando o meu A é diferente de 1. Passo 1. Nós vamos encontrar as possíveis... Vamos encontrar os divisores do termo independente, tá? Que eu vou chamar de P.
Então, quem é o meu termo independente? Menos 2. Menos 2 é o meu termo independente, tá? Então, os divisores do termo independente é quem? 1, menos 1, 2 e menos 2. E depois eu vou encontrar os divisores do coeficiente de A, ou seja, os divisores de 2, que vai ser menos 1 mesmo. 1, menos 1, 2 e menos 2. Os divisores do coeficiente de A, que eu chamei de Q. Sempre vai ser assim, turma. Se o meu A for diferente de 1, primeiro eu acho os divisores do termo independente, depois eu acho os divisores do coeficiente de A, e depois eu vou combinar os meus coeficientes da seguinte forma. Passo 2, combinar os termos de P e Q. Da seguinte forma, fica assim, ó, P sobre Q. Então, eu vou estar combinando. Como é que eu faço essa combinação? 1 por 1, tá? Eu faço 1 sobre 1, tá aqui. Aí eu venho e faço, ó, foi esse com esse, ó. Agora eu faço 1 sobre menos 1. Vai dar quanto? Menos 1. Aí eu faço 1 sobre 2, tá aqui, 1 sobre 2. Aí eu faço 1 sobre menos 2. Tá aqui, ó. 1 sobre menos 2 tá aqui. Porque como é mais com menos, menos. Por isso fica menos 1 sobre 2, certo? Tá aqui, foi esse aqui, 1 sobre menos 2. Pronto, já foi. Menos 1 já foi. 1 já foi. Agora eu vou testar o menos 1, combinar. Eu faço menos 1 sobre 1 dá menos 1. Já tá aqui, não preciso repetir. Aí eu faço menos 1 sobre menos 1, dá 1. Não preciso repetir, porque já tá aqui. Menos 1 sobre 2, dá menos 1 sobre 2. Já tá aqui, não preciso repetir. Menos 1 sobre menos 2, dá 1 sobre 2. Já tá aqui, não preciso repetir. Agora eu venho com 2. É 2 sobre 1, 2. Tá aqui, botei aqui. 2 sobre menos 1, menos 2. Tá aqui. 2 sobre 2 dá 1. Tá aqui, não precisa repetir. 2 sobre menos 2, menos 1. Tá aqui, não repito. E o do menos 2 vai ser a mesma coisa do que eu fiz com 2, tá? Então, tá aqui. Essas daqui são as minhas possíveis raízes. Então, se o meu A for diferente de 1, eu tenho que fazer os divisores do termo independente, os divisores do coeficiente de A. Depois eu tenho que combinar todos os termos de P e Q, todos, viu, turma? Aí é só fazer P sobre Q e sair combinando, ó. Cada um desses, certo? Passo 3 é testar e depois aplicar Briot-Ruffin. Então, vou testar aquelas possíveis raízes. Quais possíveis raízes, professora? Essas daqui, ó. Essas daqui, ó, são as possíveis raízes que eu vou testar. São essas, ó. Essas são as possíveis raízes. São essas daqui que eu vou fazer o teste. Tá? Então, eu testei 1. Então, quando eu testei com 1, já foi ok. Já deu 0. Então, 1 é raiz. Ai, que maravilha, né? Que já foi logo uma das primeiras. Agora, vamos pro Briot-Ruffin. Coloco a minha raiz aqui. E aqui eu vou colocar os meus... Coloco minha raiz aqui e aqui eu coloco os coeficientes. Aqui tem 2, menos 7, 7, menos 2. E aí, eu separo o meu último termo, repito o primeiro termo. E agora é só fazer o que já sabemos. Multiplica e soma. Então, 1 vezes 2, 2 menos 7, menos 5. 1 vezes menos 5, menos 5, mais 7, 2. 1 vezes 2, 2, mais menos 2, 0. É o meu resto, e mais uma vez eu sempre vou estar enchendo o saco. Tinha que dar 0 mesmo, já que 1 é raiz. E tá aqui os meus coeficientes, né? Lembrando, se eu tô dividindo um polinômio de grau 3 por um polinômio de grau 1, o quociente vai dar um polinômio de grau 2. Então, aqui são os meus coeficientes, então 2x ao quadrado menos 5x mais 2 igual a 0. E agora é só a gente resolver a equação do segundo grau. Tá aqui, ó, meu Q de x, ó, igual a 0. Nesse caso aqui, turma, eu já vi que era melhor fazer por delta, porque se fosse fazer por soma produto, quando a gente vai fazer por soma produto? É o que eu digo a vocês. Parou demais pensando em dois números que multiplicado deu o resultado, no caso, que desse 5, e os mesmos dois números somados tem que dar 2, pronto, você já demorei demais pensando, vou para Bhaskara, certo? E aí eu vi que era melhor a gente ir para Bhaskara. Então, delta é igual a quem?
b ao quadrado menos 4ac. Lembram da fórmula, né? b ao quadrado é quem? Menos 5 ao quadrado, 25. Menos 4a, que é 2, c, que é 2. Resolvendo, delta igual a 9. E aí, a gente vai achar o meu x1 e o meu x2. x1 é igual a quem? A 5, que é menos b, então menos com menos mais. Então, menos 5 mais raiz de delta, no caso, raiz de 9, que é 3, dividido por 2a. 2 vezes 2, 4. 5 mais 3, 8, dividido por 4, 2. Tá aqui uma das raízes. E a minha outra raiz, 5 menos 3, 2 sobre 4. Simplificando, dividindo tudo por 2, deu 1 sobre 2. Então, tá aí as minhas outras duas raízes. Uma raiz é 1, a outra é 2 e a outra é 1 sobre 2. Tá aqui a solução. E a questão ainda pede pra gente decompor em fatores, né? Então, tá aqui o meu polinômio e decompondo em fatores. Aqui vem o meu A, lembra que eu falei pra vocês, ó, importante. O meu A, aí vou multiplicar x menos a raiz, né? Uma raiz foi 1, a outra raiz x menos a outra raiz, que foi 2. X menos a minha outra raiz, que foi 1 sobre 2. E acabou a questão. Então, é isso, galerinha, de equações polinomiais. Com essa aula de hoje, a gente já encerra esse bloquinho de equações polinomiais, certo? Essa partezinha de multiplicidade era o que faltava pra gente concluir equações polinomiais. Equações polinomiais, ela é uma extensão de polinômios. Então, nessa aula de hoje, a gente finaliza esse bloco, digamos assim, esse bloco de polinômios, que nós vimos polinômios, não foi? Aquela parte de definição, valor numérico, as operações, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão. E agora a gente entrou em equações polinomiais. E foi eu dividindo as aulas. Na aula anterior a gente viu aquela parte, o teorema fundamental da álgebra, o teorema da decomposição. E na aula de hoje, multiplicidade de uma raiz. E fechamos o bloco de polinômios. Então é isso, galerinha. Um grande abraço, um grande beijo. Se cuidem e até a nossa próxima aula.